descer mais a câmera. É uma saia básica, tá? Bem básica mesmo. Ela é cintura alta, a gente também vai interpretar depois para a altura da cintura que a gente deseja. Fica assim nas costas. Ela não está com zíper, eu vesti ela por cima. E se eu ajustar ela um pouquinho mais, ó, ela vai ficar numa medida perfeita. Então eu vou mostrar para você como é que se faz o passo a passo agora do molde base para saias. Você vai precisar da sua medida da cintura, da circunferência da cintura dividida por 4 e do quadril também, a circunferência dividido por 4. E você pode fazer uma altura total da saia de 50 centímetros, que é um tamanho padrão, mas vai depender do seu gosto também. Eu vou fazer aqui usando a altura do papel que eu tenho. Aqui, olha, o meu papel tem 50 centímetros. Eu vou fazer assim, tirando 2 centímetros para ficar uma boa margem aqui da altura. Então, o que a gente vai fazer basicamente, como a gente faz em todos os moldes, é traçar o diagrama, que é o retângulo onde a gente vai iniciar e lançar as medidas necessárias. Então, eu tenho aqui a medida de altura. E essa daqui vai ser a medida da largura. A linha de cima é a linha da cintura. E nela a gente vai lançar a medida da circunferência do quadril dividido por 4. No meu caso, o meu quadril ele tem 112 e dividido por 4 ele ficou 28. Então eu vou lançar a partir dessa nossa quina aqui de encontro das linhas. A medida do meu quadril dividido por 4, que no caso é 28. E agora eu vou esquadrar e criar o diagrama, fechando todos os lados iguais. Com o diagrama montado, a gente sabe então que essa aqui é a linha da altura e essas daqui são as linhas da largura. Aqui na parte de cima a gente tem a linha da cintura. Aqui embaixo a gente tem a linha da barra. A gente vai deixar essa linha aqui para o centro. E essa linha aqui para a lateral. Agora a gente vai lançar aqui a medida da altura do quadril, que vai ser uma medida padrão para todos os tamanhos de 19 centímetros. Então, eu vou descer a partir do nosso ponto aqui de encontro, nas duas pontas da parte de cima, 19 centímetros, tá? Medida padrão para todos os tamanhos. Eu marco um pontinho de cada lado. E agora eu faço a união dessas linhas. Essa daqui é a nossa linha do quadril. Nós vamos então agora passar a lançar as medidas para formar o molde frente. E depois eu vou mostrar para você que fica bem mais fácil você fazer primeiro a frente e usar a própria frente como gabarito para traçar o molde costas. Então vamos lá.
Para o molde frente, pela linha do centro, a gente vai descer a partir do nosso ponto de encontro aqui 1 centímetro, tá? Eu vou marcar aqui, ó, 1 centímetro a partir da linha da cintura. Fiz aqui a marcação. E agora, para fazer a linha da cintura, eu preciso lançar aqui a medida da circunferência da cintura dividida por 4. A minha cintura tem 90 centímetros, que dividido por 4 ficou em 22 centímetros e meio. Então, eu vou lançar, começando pela linha do centro, meus 22 centímetros e meio até aqui. Vou usar a régua de acinturar para traçar a curva da cintura unindo esses dois pontos, que vai desde o centro da frente até a lateral. Você deixa sempre a parte mais curva virada para a lateral, tá? Isso aqui é uma dica importante quando você for fazer o seu molde base. Aí você encaixa da melhor forma que você conseguir. Traçada a linha da cintura, agora a gente vai unir esse ponto do final da cintura com a linha da altura do quadril. Da mesma forma, a gente vai usar a régua de acinturar e dessa vez a gente vai deixar a parte mais curva para cima do molde. E é só isso, o molde base de saia da frente já está pronto. Eu vou escrever aqui que é frente. E vou recortar esse molde aqui para a gente fazer o traçado do molde base costas. Agora, a gente vai utilizar o molde da frente como régua ou gabarito para a gente lançar as medidas das costas, fazendo a cópia daqui da frente. Você vai utilizar o papel, a gente posiciona aqui da melhor forma. E dessa vez eu vou usar uma canetinha de uma cor diferente, que é para diferenciar e você não se confundir. Vamos só copiar todo o contorno do molde da frente. Vou fazer a marcação da posição da linha do quadril, porque a gente vai refazer essa linha. E também, é lógico, da linha da bainha, aqui no caso do meu, que não vai até o final exatamente. Agora eu vou retirar. Reparem que a gente tem aqui uma cópia perfeita do molde frente. A única coisa que a gente vai modificar aqui no molde costas para frente é a altura da cintura e a largura do quadril. Então, eu vou refazer aqui. Então, eu vou refazer aqui a linha do quadril, na posição que ela é originalmente, porque isso vai ajudar a gente na hora da interpretação do molde base para outros modelos. Vou deixar a informação aqui, sempre importante deixar as informações no seu molde,
linha do quadril e costas da saia, tá? Você vai descer 1 centímetro na linha da cintura. A partir da linha da cintura aqui, a gente marca 1 centímetro. Marcou o pontinho ali, a gente vai aumentar 1 centímetro na linha da lateral do quadril. Eu posso só seguir mesmo aqui, mais ou menos a linha, ó. Posiciona aqui retinho, pega bem aqui do biquinho e posiciona reto a sua fita métrica ou a sua régua e marca aqui a posição de 1 centímetro. Então, revisando, eu desci na linha da cintura 1 centímetro e aumentei na linha do quadril 1 centímetro também, tá? Você pode gravar essa medida porque é uma medida padrão e você sempre vai utilizar a mesma medida nesse caso. Agora a gente vai corrigir então a linha da cintura, unindo esse ponto com o ponto da lateral, utilizando a régua de acinturar. E traçando então a lateral do molde costas, unindo esse ponto aqui com a linha do quadril. Já está pronto aqui o molde base para costas. Eu vou acender aqui, né, as linhas que estavam mais claras, que a gente usou só como referência. Vamos anotar aqui, olha, cintura. Aqui passa a ser, então, o centro das costas. E aqui é a lateral. Dessa forma aqui, bem rápido e fácil, você já tem, então, o seu molde base da sua saia nas suas medidas, ou na medida padrão, que você pode copiar da tabela de medidas, ou na medida da sua cliente, do seu cliente, tá? Vou só recortar o molde e já volto com você para a gente fazer a aula da montagem da saia básica aqui no curso Marivlog. Vamos iniciar agora então o risco e o corte da nossa saia básica. Também não tem segredo, o procedimento é bem parecido com o risco e o corte dos shorts, tá? A gente vai cortar no tecido dobrado, encostando o centro da peça na dobra do tecido. E a gente vai fazer isso tanto com frente quanto com costas. Você vai posicionar bem juntinho aqui na dobra do tecido, sem deixar sobra nenhuma. E vai riscar contornando a cintura, deixando sempre margem para a costura. Lembrando, sempre é bom lembrar, o molde base aqui no meu método, ele não tem nada acrescido, nem margem, nem pence, tá? Você vai aprender a acrescentar a pence no momento da interpretação do seu molde base para saias. A margem de costura que eu deixo é geralmente 1 centímetro, é mais que o suficiente. Eu vou riscar a mão aqui mesmo, mas você, se tiver dificuldade, você pode medir com uma fita métrica 1 centímetro e marcando e depois reforçar. A margem de costura da lateral você pode colocar 1,5 centímetro. Essa margem ela é boa para você ter uma folga na costura, tá? Aquela folga de vestibilidade que eu já expliquei para você. Mas você pode deixar sempre o máximo que você conseguir de margem na lateral, porque um molde feito sob medida, ele te dá a margem de
ajustar a peça no corpo. Então você vai fechar essa peça provisoriamente, vai experimentar e ela ficando boa, depois você fecha do jeito que você marcou no corpo, tá bom? Então vamos lá, vamos deixar aqui 1,5 cm aproximadamente. Para a bainha, a margem de costura que você vai deixar vai depender, é lógico, do tipo de bainha que você vai fazer. Mas se a gente for levar em consideração uma bainha simples, 1 centímetro a 1,5 cm é mais do que suficiente. Eu risquei aqui então a frente, tá? Vou deixar escrito aqui, bem na margem da costura, que é o molde de frente, tá? Para cortar é só você cortar normalmente na linha, segura bem o tecido, que é para ele não sair da dobra. A frente do molde já está cortada, quando você abre você tem então uma peça inteira. Agora eu vou da mesma forma cortar o molde de costas. Agora a gente tem também o molde costas. Então, olha, frente e costas já cortados. Agora a gente vai para o corte do revel, que é simples, fácil, é igualzinho a gente fez com o revel do short. Para o corte do revel, a gente vai utilizar a própria peça cortada já com as margens da costura. Lembrando sempre que o revel, ele é nada mais, nada menos que uma cópia da parte onde você quer acrescentar esse acabamento. Aqui no caso da saia, o revel ele vai fazer a função de cós interno, significa que ele vai ficar para dentro da peça. Então eu vou aqui escolher a altura que eu quero, que é mais ou menos de 6 a 8 centímetros, que é uma medida padrão de revel para cós, mas você pode, lógico, criar, inventar aí da forma que você quiser. E eu vou copiar exatamente o risco da saia. Eu copiei primeiro aqui as costas. E agora eu vou fazer essa curva aqui com a ajuda da régua de acinturar.
Agora é só a gente cortar exatamente na linha que a gente fez. O revel costas já está cortado, agora a gente vai cortar o revel da frente. Eu já tenho uma curva aqui, né, que foi a curva que eu tirei o revel das costas, então a gente vai economizar tempo e tecido se a gente aproveitar essa curva para traçar o outro revel. Eu vou posicionar aqui na dobra do tecido e vou copiar. Viram? A curva já está aqui. Agora é só cortar. A saia já está toda cortada. E agora a gente vai para a etapa da montagem da saia básica. Eu vou aproveitar então que a gente vai montar a saia e vou mostrar para você uma outra forma também de montar o revel. Nos shorts eu montei o revel primeiro e depois apliquei ele no cós do short. Dessa vez a gente vai começar unindo o revel das costas com as costas e unindo da frente com a frente, para depois a gente fechar essa peça. A gente vai colocar o tecido com o direito para cima e o direito do revel para baixo em cima do tecido. Posiciona bem aqui na bordinha, bem certinho, e a gente vai prender. E vai unir essas duas peças com uma costura pela borda aqui. Vou fazer isso aqui na frente e também nas costas. Depois que eu passei a costura unindo o revel tanto frente quanto costas, eu vou abrir esse revel para cima. Vou abrir da outra peça também, do lado costas aqui. E vou sobrepor direito com o direito da saia. Frente e costas. E vou unir por uma das laterais inteiro, desde a ponta aqui do revel. Por toda a lateral da saia. Depois que eu unir toda uma lateral, eu vou abrir toda a peça e vou revirar esse revel para dentro da saia. Eu posso trabalhar com o avesso para cima agora.
E aí eu vou revirando essa peça aqui, que já está unida por costuras, para a parte de trás da peça, ou seja, o lado avesso. Eu vou fazer esse processo em todo o cós da saia, toda a circunferência da cintura. Eu posso só revirar mesmo, bater a ferro, ou eu posso fazer da mesma forma que eu fiz com o short, que é abrir essa aba do revel, que vai estar costurada aqui, e a gente vai rebater com uma costura para o lado do revel antes de virar toda a peça para trás. E aí, depois que você virou toda a peça para trás, você vai fechar a outra lateral da saia depois de aplicado o fecho da sua saia, seja ele qual for, botão, zíper, a forma de fecho que tiver, você vai aplicar o fecho e depois você vai fechar o restante da saia. Depois disso é só os acabamentos de bainha e a sua saia vai estar pronta. Essa foi uma demonstração de como você vai fazer a montagem da saia. Agora eu vou para a máquina de costura e você já viu aqui qual vai ser a ordem da montagem dessa peça. A gente vai começar então unindo o revel tanto das costas quanto da frente. Essa parte eu não vou dar muitas explicações porque você já conhece o esquema de montagem e como faz a união das peças, porque já assistiu a aula do molde base shorts e da montagem do short básico. Então vamos lá.
Nesse momento aqui do fechamento, dessa lateral, eu vou deixar aqui a abertura, que seria uma abertura equivalente ao zíper ou ao abotoamento da saia. Como no short no short básico, eu não vou te mostrar agora como que aplica o zíper, porque tudo isso vai na aula de acabamentos mais para o finalzinho do curso. Então, vamos contar que tem aqui um zíper de uns 15 a 20 centímetros e eu vou costurar a partir dessa parte. Agora eu vou fazer uma bainha aqui bem simples, bem rápida, que é só para mostrar para você depois a saia bem montadinha e toda certinha. Não tô nem fazendo os acabamentos aqui nesse momento, que é para essa aula não ficar muito longa. A saia já está montada, agora eu vou abrir as costuras e mostrar para você como que ela ficou no corpo. E ficou assim, então, em minha saia. Vocês percebem que ela tá não justa, tá? Ela tá bem soltinha, graças àquela folga que eu deixei de mais ou menos 1,5 cm para cada lado da saia, tá? Essa folga de vestibilidade, que é uma folga que te dá margem para ajustar a peça da roupa no seu próprio corpo ou no corpo da sua cliente. Isso que é o molde sob medida. Deixa eu me afastar mais para ver se aparece aqui a barra. Descer mais a câmera. É uma saia básica, tá? Bem básica mesmo. Ela é cintura alta. A gente também vai interpretar depois para a altura da cintura que a gente deseja. Fica assim nas costas. Ela não está com zíper. Eu vesti ela por cima.
se eu ajustar ela um pouquinho mais, ó, ela vai ficar numa medida perfeita. Nesse sistema de modelagem sob medida, você precisa sempre ter isso em mente. Você não vai fazer uma peça sempre definitiva. Você vai fazer uma peça, né, e você vai montar a peça, vai vestir e ver se ficou legal no seu corpo. Se ficou, você fecha definitivamente. Se não ficou, você faz os ajustes necessários, pences ou aperta um pouquinho mais, mexe na altura da peça e aí sim você fecha definitivamente. Não tem segredo, nem sempre a gente acerta na primeira, isso é fato, mas como eu disse para você, dificilmente a gente não consegue ajustar uma peça, dificilmente a gente comete algum erro que não tem jeito, sempre dá para salvar a peça. E se você fizer sempre com margem para você fazer as modificações necessárias, você nunca vai ter uma peça perdida, gente. Até a próxima aula. Aluna, aluno, tchau!